Fala galera, é o Alexandre Oliveira aqui para mais uma análise do mercado financeiro. Vamos começar aí mais uma semana. Acho que eu vou mudar o nome desse canal para Mãe de Ná Trader. O que aconteceu aqui é exatamente o que eu falei na sexta-feira. O mercado aqui ó, já estava aqui numa região próximo de uma zona de venda, de resistência, né? Essa zona aqui, delimitada pelas duas linhas vermelhas. Desenhei inclusive aqui, isso aqui é o mercado que eu analisei na sexta-feira, fechamento de mercado, né? Fazendo aqui uma análise para segunda-feira. E aí eu falei que a princípio o mercado fechou aqui no, vou botar aqui uma cruzinha, o mercado fechou aqui no 17,50, fechou aqui nos 115,875 e eu falei se o mercado abrisse nessa região aqui a gente procuraria uma venda, né? Fazendo aqui, o mercado já tinha feito uma estrutura de baixa, o mercado só desce fazendo uma estrutura de baixa, que é justamente esse movimento aqui, desce, sobe um pouco, deixando um topo mais baixo e rompe o fundo anterior, né? Mas a venda melhor é quando ele rompe e dá uma voltada aqui e forma um candle de força. Foi exatamente aqui, ó. Até desenhei aqui simulei uma vela aqui, ó. Só que a vela aqui que formou foi muito maior, né? Em que pese está aqui próximo de uma zona de suporte, que seria aqui essa linha de tendência de alta, a gente vem da resistência. Como a gente vem de uma resistência e o mercado vem de uma tendência de baixa no gráfico diário, a gente já poderia fazer uma parcial aqui nesse primeiro fundo aqui. O mercado veio aqui, ó, até botei aqui uma setinha alvo, primeiro alvo aqui sendo atingido, certo? E deixaria o próximo alvo aqui para esse fundo mais, o próximo fundo, né? O mercado foi direto lá, ó. O mercado caiu bastante hoje, abriu aqui quase sem gap, né? Abriu aqui, ó, 9 horas da manhã de hoje, abrindo no 116 aqui, e cento e pouco tal. Ele abriu aqui, já fez logo um candle gigante aqui de força para baixo. Como o mercado estava vindo de uma venda, fazendo topos cada vez mais baixos, a gente procuraria vender aqui, né, após a formação desse candle aqui, ou após esse outro candle aqui, ó, que ele faz uma estrutura de baixa, rompe esse candle anterior aqui, confirmando que vai continuar a tendência, faria uma parcial já aqui nesse fundo mais próximo, jogando o médio lá para cima, tirando o risco da operação. Por isso que é bom já operar com pelo menos dois contratos aí, que um contrato você fica muito vendido. Você entra aqui, por exemplo, com um contrato, você não pode fazer parcial, seu stop está aqui. Aí se o mercado volta muito, você já não tem o que fazer. Então é sempre bom fazer parcial. Ó, deu exatamente aqui no primeiro alvo, aí ele volta aqui, uma segunda oportunidade de venda seria quando ele voltasse aqui na linha de tendência. Sempre que ele rompe um suporte, uma resistência, o melhor ponto de entrada é quando ele volta e confirma que foi de fato o rompimento, porque projeções do mercado dizem que 75% dos rompimentos são falsos. Então é melhor operar a confirmação de rompimento. Aí ele dá uma voltada aqui, ó, não chega a tocar na linha de tendência de alta, mas ele quase toca, forma um candle aqui que seria comprador. Deixa eu tirar essa setinha aqui, que seria comprador aqui, mas a ponta vendedora engoliu completamente a ponta compradora, formando aqui um gatilho invisível, né? Esse candle aqui poderia entrar até aqui no rompimento desse fundinho aqui, ó. Aqui seria show de bola também, com alvo nesse fundo aqui. Fazia uma parcial aqui nesse alvo e botava no próximo alvo aqui o outro contrato. Quem tem mais contrato, deixa rolar até lá embaixo. Não atingiu lá o fundão, mas ele chegou aqui nessa linhazinha aqui, ó. Chegou sim, quase praticamente, né? Bateu aqui nessa pontinha aqui. Então o mercado caiu aqui 2.615 pontos, voltou, certo, para metade dessa movimentação aqui. Sempre que o mercado dá essa puxada, a gente puxa um Fibonacci para ver onde ele vai parar mais ou menos. Em tese ele fica entre 50% e 61%, mas é sempre bom você traça o Fibonacci, mas não entra no primeiro candle quando ele chegar aqui no Fibonacci 50% ou 61%, não entra no primeiro candle não. O ideal, eu poderia até puxar essa queda toda aqui, ó,
o ideal é ele esperar fazer essa movimentação aqui, ó. Quando ele parar de subir, espera ele fazer uma estrutura de baixo. O mercado vai voltar a cair na estrutura de baixo, seguindo a tendência anterior, certo? Então ele desce, sobe, e aí a tendência é que ele desça novamente. O melhor ponto de entrada é quando ele volta aqui nesses pivôs aqui e forma um candle aqui, ó. Exatamente aqui. Então o mercado hoje, com base na previsão que a gente fez na sexta-feira, ele não abriu com gap nenhum, né? Já abriu numa zona ali de venda, o mercado já tinha feito uma estrutura de baixa, fez um candle vendedor, dando uma oportunidade de venda aqui. Aí o mercado continuou descendo, foi lá na linha de tendência de alta. Vou tirar essa aqui para não atrapalhar muito aqui a visão. Aí o que ele fez? O mercado foi lá embaixo, lá na linha de tendência maior, conectando todos esses pontos aqui, ó. Conectando esses 3 pontos aqui, certo? Foi lá e subiu direto, não fez nem estrutura. Aqui subiu diretão mesmo. Aqui ele deu um porradão de 1.897 pontos. 1h15 da tarde começou essa alta e foi embora. 1.906 pontos. Então é o seguinte, vamos botar aqui no gráfico de 15 minutos, que é o gráfico guia. Vamos botar 15 segundos aqui, 15 minutos. Bom, ele fez aqui um padrão de candle também aqui no 15 minutos, chamado rara mídia alta. É esse candle de força aqui rompendo um suporte, mas que não teve nenhuma continuidade. Então a gente vê claramente, após a formação desse candle aqui, que esse rompimento foi falso. A gente teria uma oportunidade de venda após o fechamento desse candle aqui no gráfico de 15 minutos. Só que a nossa entrada não é pelo gráfico de 15 minutos, é no de 5 ou no de 1. A gente viria aqui no de 1, aqui, ó, candle de força aqui rompendo, mas não teve nenhuma continuidade, voltou aqui logo um martelo, um gatilho invisível, um candle de força. A gente poderia entrar aqui após esse candle de força com stop aqui abaixo. Faria uma parcial logo aqui nessa pontinha aqui antes de finalizar esse candle, já para tirar algum risco. O médio que estaria inicialmente aqui após esse candle ficaria aqui embaixo, então você botaria logo o seu preço no ponto de entrada e não perderia mais nada isso aí e deixaria rolar. Até onde? Até, já que você botou a parcial aqui, faria aqui, ó, botaria o máximo aqui se fosse 2 contratos. E aqui daria quantos pontos já? Vamos ver. 782 pontos com um contrato, né? Porque você fez a parcial, você ficou com um contrato subindo. Então 786 pontos por um contrato. 500 pontos é R$100, daria R$150 mais ou menos. Então a gente vendo pelo gráfico de 15 minutos, a gente vê que o mercado vem, ó, descendo, desceu isso aqui tudo, agora subiu, formou uma resistência aqui em cima, certo? E agora o próximo ponto de resistência é quando chegar nessa linha de tendência de alta aqui, porque ele rompeu a linha de tendência e quando ele volta na linha que foi rompida, ele tende a fazer o movimento contrário, né? No caso ele rompeu um suporte, ele tende a virar uma resistência. E aí chegando aqui, formando aqui uma estrutura de baixa, a gente procura vender aqui quando der uma oportunidade. Eu desenhei aqui, ó, um ponto de compra caso o mercado abrisse nessa região. Não abriu nessa região, no entanto ele veio aqui chegou aqui nesse ponto, não fez uma estrutura, mas deu uma oportunidade aqui com a análise desses candles todos aqui. Então é isso. Agora para amanhã, se o mercado abrir aqui no mesmo ponto que fechou, bom, procurar uma venda aqui quando ele chegar nessa linha de tendência de alta aqui, formar uma estrutura de baixa, ou se ele abrir em gap de baixa, procurar uma compra quando chegar aqui nesses pontos aqui, de preferência na linha de tendência, né? Porque se ele romper a linha de tendência, se ele abrir em gap já rompendo essa linha de tendência, o ideal é esperar ele voltar aqui na linha de tendência e formar uma estrutura de baixa para vender, porque o mercado está em tendência de baixa no diário, então a gente vai procurar
melhor vender, né? Apesar de o ativo estar se recuperando. Então se ele abrir aqui nessa mesma região aqui, a gente vai esperar chegar nesse ponto aqui para poder fazer uma venda na estrutura de baixa. Se ele abrir em gap de alta já nessa resistência aqui, a gente vai também procurar uma venda, certo? Aqui uma resistência, aqui uma resistência. Se ele abrir em gap de alta, passando dessa zona de resistência aqui, a gente vai aguardar ele voltar aqui no ponto que foi rompido para verificar se vai de fato confirmar que foi rompimento. Para confirmar isso aí, ele vai ter que fazer uma estrutura de alta, romper esse topo do jeito que eu desenhei aqui. Então é isso, basicamente a gente fez aqui a análise foi mais uma vez correta, graças a Deus. E vamos esperar para amanhã se ela vai se concretizar também dessa forma que eu analisei aqui, né? Abrindo no mesmo ponto, a gente espera o mercado chegar aqui, porque se ele abrir nesse mesmo ponto aqui, ou ele vai, como ele já fez aqui um topo duplo, né? Em tese, o topo duplo já é um sinal de reversão. Como ele vinha subindo, ele pode muito bem aqui, se ele parar nessa linha, ele pode muito bem, como já ele fez uma figura de reversão, ele já pode continuar descendo. E aí a gente procura esperar chegar nessa linha de tendência de alta, fazer uma estruturazinha, né, de alta para poder comprar. Ou então você fazer a leitura de candle aqui no gráfico de 5 minutos, analisando esses candles que rompem aqui o suporte, mas não tem nenhuma continuidade, e entrar após um candle de força, que foi esse aqui nesse caso. Ele pode muito bem aqui, ó, abrir nessa região, vou já descer, segurar uma resistência aqui, ou ele pode abrir em gap de baixa aqui nessas regiões de suporte aqui, bater aqui nessa linha, começar a subir novamente. Caso ele abra aqui abaixo dessa linha de tendência de alta, a gente esperaria que ele voltar mais ou menos aqui nesse pivô. Geralmente quando ele volta, bate aqui no pivô, dá uma esticada e depois a outra ponta ela dá uma chicoteada e ele volta todo um pavio. Ou seja, então a melhor oportunidade seria esse aqui. Aqui faria mais ou menos esse movimento aqui, ó, formando aqui um gatilho invisível, um candle que foi lá em cima, porém a ponta vendedora arrebentou a ponta compradora, e um candle que seria de força perdeu toda a força, e dando ensejo aqui a gente entrar com uma venda. Mas eu esperaria aqui uma estrutura de baixo para poder vender, e não com base apenas em um candle. E se ele abrir aqui nessa região aqui em cima, esperaria que na verdade ele fazer esse movimento aqui, batendo aqui nessa linha, esperar uma, aqui tudo é uma resistência, ó. Isso aqui tudo é uma resistência, começa aqui até aqui, uma zona de resistência. Aí eu esperaria aqui uma estrutura de baixo para fazer uma venda, e onde eu colocaria o primeiro alvo. Primeiro alvo eu colocaria acima desse topo duplo aqui. Colocaria o primeiro alvo aqui. Alvo 1 e o alvo 2 deixaria descer até esse fundo aqui. Eu encerraria aqui a operação até mais ou menos aqui, ó. Até aqui é um ponto que é mais certo aí, que geralmente ele para nos pivôs. Alvo 2. Quem tem mais um contrato, 3 contratos, aí sim pode colocar até o final. Caso ele abra aqui acima dessa zona de resistência, a gente procura esperar ele fazer uma estrutura de alta para a gente poder vender, aliás, comprar. Com alvo nos topos, nos próximos topos, né? Como ele já está aqui, né? Se ele fizer uma estruturazinha baixa, pequenininha aqui, a gente faz aqui o primeiro alvo aqui nesse topinho, certo? Tem esse topinho aqui como segundo alvo e o terceiro alvo lá em cima. Então é isso, pessoal. Vamos ver como é que vai se comportar o mercado amanhã. Se
não está inscrito no canal aí, já se inscreva, deixe seu like aí para esse conteúdo chegar para mais pessoas que não têm recurso financeiro para comprar um curso aí. Então é isso. Tamo junto, um abraço, fica com Deus. Fui!